Câmara dos Deputados aprova projeto de combate a supersalários de servidores públicos. Presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Oficializa a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo. Data da sabatina ainda não está marcada. Brasil avança em campanha de vacinação anti-Covid e chega perto da marca de 117 milhões de doses aplicadas. Setor de serviços cresce em maio e volta a superar nível pré-pandemia. Mato Grosso do Sul decreta situação de emergência por conta dos incêndios florestais e estiagem. Onda recorde de calor nos Estados Unidos. Bombeiros correm contra o tempo para conter incêndios em várias cidades. Olimpíadas 2021. Vila Olímpica é aberta em Tóquio sem comemoração por causa do estado de emergência. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A medida provisória sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que libera o processo de capitalização da Eletrobras, foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Como reflexo da decisão do governo, a maior empresa de energia da América Latina deverá ocupar o 5º lugar no ranking mundial do setor. A Eletrobras tem 125 usinas de vários tipos e valor de mercado de 68 bilhões de reais. Hoje o governo detém 60% das ações da empresa. O projeto é vender ações e reduzir esta parcela para 45%. Para gerar renda. O segundo passo seria o governo sair aos poucos, até deixar tudo com empresários. A expectativa é que, no final, a privatização renda 100 bilhões de reais. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a capitalização vem na hora certa, para acompanhar o processo de recuperação da economia do país. Ainda mais que nos últimos anos, as empresas estatais perderam a capacidade de investimento. Tenho dito que a capitalização da Eletrobras faz parte de um processo de modernização pelo qual passa o setor energético nacional. Particularmente, nos últimos 2 anos e meio, onde um trabalho conjunto entre o governo federal, o Congresso Nacional, o Judiciário e os órgãos de controle, obteve avanços significativos, proporcionando investimentos vultosos, aumento de arrecadação, geração de milhares de empregos e renda para os brasileiros. Os principais pontos vetados pelo presidente do projeto original previam a obrigação de o governo dar garantias de emprego de 1 ano para os funcionários, que em caso de demissão pudessem adquirir ações da empresa com desconto, proibição de extinção de algumas subsidiárias da Eletrobras, obrigação da empresa a realocar as pessoas que estejam na faixa de linhas de transmissão de alta tensão e que os nomes indicados para a diretoria do Operador Nacional do Sistema Elétrico passem por sabatina no Senado. O presidente Jair Bolsonaro disse que a privatização da Eletrobras é apenas mais um passo para fortalecer a parceria entre o governo e a empresa privada. Ele garantiu que outros processos iguais a estes deverão surgir em breve. É uma privatização que obviamente passou pela Câmara, pelo Senado. A nossa capacidade de investimento vem diminuindo e o sistema não pode colapsar. Por isso, também a privatização. Temos dentro da Câmara, Bezerra, Ricardo, também a privatização dos Correios. Se Deus quiser, elas prosperarão e o Brasil cada vez mais tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade fale mais alto entre nós. Muito obrigado a todos. O presidente Jair Bolsonaro tornou oficial a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal. O nome está no Diário Oficial.
Para assumir o cargo, Mendonça deve se submeter a uma sabatina no Senado e precisa da aprovação com a maioria dos votos dos 81 senadores para se tornar apto a ocupar a cadeira de ministro da Suprema Corte. Se aprovado, Mendonça deve substituir o ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou nesta segunda-feira. Na semana passada, Bolsonaro antecipou a sua intenção de indicar Mendonça para a cadeira. Segundo o presidente, ele é a pessoa ideal para o Supremo. Após a oficialização do nome, Mendonça divulgou nota em que agradece a indicação e diz que reafirma a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Ele agradeceu a Deus, ao presidente pela confiança e aos líderes evangélicos pelo apoio e se colocou à disposição da Casa Legislativa. Mendonça tem pós-graduação em Direito pela Universidade de Brasília e é pastor na capital federal. Ele chefiou a Advocacia Geral da União entre janeiro de 2019 e abril de 2020. Depois foi nomeado ministro da Justiça. Em março deste ano, voltou para a AGU. Ele é doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Mendonça também já ganhou o prêmio Inovare, que premia boas práticas do Poder Judiciário. A sessão da CPI da pandemia foi suspensa por algumas horas nesta terça-feira, depois que a depoente do dia, Emanuela Medrades, usou o direito de ficar calada. Ela conseguiu um habeas corpus para permanecer em silêncio em perguntas que poderiam incriminá-la, mas ela se recusou a responder todas as questões. Com isso, o presidente da CPI da pandemia foi ao Supremo questionar o ministro Luiz Fux sobre os limites da decisão do STF. Com a autorização do Supremo para permanecer em silêncio, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, usou o direito de não falar nada que pudesse incriminá-la e ficou calada durante todo o depoimento. Quem me tratou primeiro como investigada foi essa CPI, que quebrou os meus sigilos e deixou expresso no requerimento a minha condição de investigada. Eu já prestei depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados, já entreguei documentos perante as autoridades investigativas, a CGU, a TCU e também a essa CPI, e, portanto, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Ela não respondeu a nenhuma pergunta. Por isso, o vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues, pediu que a Polícia Federal libere o depoimento de Emanuela para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Emanuela Medrades se calou, inclusive, nas perguntas que não estavam diretamente relacionadas à negociação de vacinas. Ela se recusou a responder, por exemplo, qual o vínculo de trabalho dela com a Precisa Medicamentos. Em alguns momentos, os advogados de Emanuela tomaram a palavra para esclarecer alguns pontos ou tentar responder por ela, mas depois de algumas horas, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, resolveu suspender a sessão. Omar Aziz disse que precisava entender quais eram os limites do habeas corpus concedido pelo Supremo. Foi feita uma pergunta até simples, dá licença. Baseado na resposta dela, nós iremos suspender a reunião, chamarei os advogados e entraremos com embargo de declaração neste momento ao presidente Fux para que ele possa nos responder. Não precisa aclarar. Peraí, quem decide sou eu se precisa ou não parar. Vou fazer o embargo de declaração agora, baseado nessa resposta, para que o presidente Fux possa dizer quais são os limites. Exatamente. Tá certo? Porque eu não vou perder meu tempo, tá certo? E está ouvindo uma depoente que não quer colaborar, nem dizer qual é o papel dela na empresa. A decisão do presidente foi guiada pelo bom senso. Vamos suspender. Todos nós ficaremos aqui. Vamos aguardar a manifestação. Suspenda a sessão, senhor presidente. Suspenda a sessão. A sessão está suspensa até tivermos uma resposta. A depoente continua no local para ser ouvida ao momento que tivermos uma resposta do Supremo. O ofício a que a reportagem da Rede TV teve acesso, enviado por Aziz ao Supremo, pede que o ministro Fux explique os limites da decisão. No documento enviado ao STF, Omar Aziz considera o habeas corpus e explica ao ministro Luiz Fux que Emanuela Medrades não respondeu até as questões mais simples, que em hipótese alguma poderiam incriminá-la. Em nota, a coordenação da comunicação do Supremo informou que o presidente Luiz Fux foi procurado nesta terça-feira por parlamentares da CPI da pandemia e ele reafirmou a decisão de que Emanuela não é obrigada a se autoincriminar.
mas deve responder questões relacionadas a terceiros. Outra questão que pode mudar a agenda da CPI dessa semana é a convocação do reverendo Hamilton Gomes, presidente e fundador da ONG que teria recebido autorização do governo federal para negociar vacinas. Essa semana, o reverendo apresentou um atestado médico alegando impedimento de saúde para comparecer à CPI da pandemia e agora está sendo periciado pela equipe médica do Senado. Porém, independente do resultado, o presidente da CPI já tem uma alternativa. Eu não posso me precipitar, por isso que a junta médica vai dar uma análise. Porque eu conheço muita gente que tem problemas renais, tem pedra nos rins, né? Tem vários problemas. Então, se ele está com esse grau de infecção nos rins, ele deve ter se internado em alguma clínica, né? Deve ter raio-x, algum tipo de imagem que mostra que ele realmente está numa situação de não poder se locomover e vir aqui. Então, isso é a junta médica do Senado que vai dizer. Se ele não comparecer, nós vamos ouvir o Coronel Blanco amanhã e o Cristiano quinta-feira. Cristiano Alberto Carvalho é o homem citado por Luiz Paulo Dominguete como procurador da Davat Medical Supply no Brasil. Ele deve prestar depoimento como testemunha sobre um suposto esquema de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. O senador governista Marcos Rogério disse que a decisão de suspender a sessão desta terça-feira foi acertada. Insistir num depoimento de quem textualmente diz, orientado por advogados, que vai permanecer em silêncio, é uma afronta à lei de abuso de autoridade. Isso configura crime, inclusive. Então, não cabia outra decisão ao presidente da CPI que não ou cancelar a CPI e recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, ou fazer um pedido de reconsideração, ou, no caso, me parece que ele vai apresentar embargos de declaração para definir o alcance da decisão, né? E ele suspendeu a sessão. Então, até que o Supremo Tribunal Federal decida, né, nessa questão, a sessão está suspensa, a depoente foi liberada para se ausentar do Senado, mas com o compromisso de retornar caso saia uma decisão ainda hoje. Saindo a decisão no dia de hoje, é possível que volte os trabalhos e o depoimento aconteça. Saindo a decisão amanhã ou depois, aí terá que ser remarcada uma nova data para a oitiva, mas isso cabe ao presidente decidir. Com a retomada da sessão, depois do posicionamento do STF, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, decidiu adiar para essa quarta-feira o depoimento de Emanuela Medrades, diretora da Precisa Medicamentos. A medida foi tomada pouco depois das 8 da noite, após a Emanuela dizer que estava exausta e pedir o adiamento do depoimento. Seguimos agora com informações de números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 6 meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 13 de julho, o Brasil aplicou 116.769.300 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. A Rússia anunciou hoje um acordo com o Instituto Serum da Índia, maior fabricante de vacinas do mundo, para produzir 300 milhões de doses anuais da Sputnik, principal fármaco russo contra o coronavírus. A associação estratégica é vista como uma etapa importante para aumentar de maneira considerável a capacidade de produção russa. As primeiras doses produzidas pela fabricante indiana estão previstas para setembro. Autoridades informaram que o processo de intercâmbio tecnológico já está em estágio avançado. O Instituto Indiano já produz outras vacinas anti-Covid, como a da AstraZeneca. A Sputnik V foi recebida com ceticismo fora da Rússia, até que sua eficácia foi validada pela revista médica The Lancet em agosto de 2020. E agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 3 bilhões e 450 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A Índia segue na liderança e supera até agora a marca de 1 bilhão 390 milhões de doses. Na sequência está a Índia, que supera os 381 milhões. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos, com mais de 334 milhões e meio. O Brasil segue na quarta colocação
e hoje se aproxima da marca de 117 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, está a Alemanha, que registra mais de 82 milhões de unidades de vacinas anti-Covid aplicadas até agora. E veja a seguir mais atualizações da pandemia pelo mundo. E você vai ver também. Incêndios se proliferam durante onda recorde de calor nos Estados Unidos. O Brasil registrou a menor taxa de transmissão da Covid-19 em 2021. Segundo o levantamento da Imperial College de Londres, ela está em 0,88. O que significa que 100 pessoas contaminadas com o novo coronavírus poderiam passar para outras 88. Essa é a terceira semana consecutiva de queda. Boa notícia, hein, Daniela? Muito boa notícia. E vamos aos números do coronavírus. No Brasil, nas últimas 24 horas, foram confirmadas cerca de 1.600 mortes por Covid-19 e pouco mais de 45 mil novos casos foram registrados no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. O mundo se aproxima de 187.723.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus e de 4.049.000 vítimas da doença. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 33.908.000 casos e registram 607.716 óbitos. A Índia tem mais de 30.907.000 contaminações. O Brasil contabiliza mais de 19.151.000 pessoas que testaram positivo, com um total de 535.838 brasileiros que não resistiram. A França passou de 5.882.000 casos registrados da doença. E a Rússia tem mais de 5.762.000 diagnósticos confirmados. A União Europeia aprovou os planos de recuperação pós-pandemia de 12 países do bloco. Com isso, as nações já podem começar a receber a primeira parte das quantias acordadas. A União Europeia implementa gradualmente seu plano de recuperação econômica pós-pandemia. Os ministros deram luz verde aos 12 primeiros planos de recuperação e resiliência. Isso diz respeito à Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Itália, Letônia, Luxemburgo, Portugal, Eslováquia e Espanha. São notícias excelentes. Fizemos um longo caminho para preparar esses planos ambiciosos. A aprovação formal dos planos nacionais significa que estes 12 países já podem receber o primeiro pagamento das quantias prometidas. Os pagamentos subsequentes vão depender do cumprimento por parte dos governos nacionais das reformas e compromissos assumidos para promover as economias verde e digital da Europa. Espanha e Itália serão os principais beneficiários do plano, com quase 70 bilhões de euros em subsídios durante os próximos 5 anos. A França vai receber quase 40 bilhões de euros. Apenas 2 dos 27 países do bloco, Bulgária e Holanda, ainda não apresentaram suas propostas. Já a proposta da Hungria se transformou em uma grande dor de cabeça política. A Comissão Europeia ainda não a aprovou devido a preocupações com o compromisso de Budapeste com o combate à corrupção. Há alguns dias, cubanos protestam contra o governo de Miguel Díaz-Canel. As autoridades pediram que os apoiadores também se manifestassem. As mobilizações acabaram chegando a outros países. Manifestantes contra e a favor do governo cubano se reuniram em frente à Embaixada de Cuba na Cidade do México. É verdade que há um bloqueio econômico em Cuba há mais de 60 anos, mas não é isso que mata os cubanos. O que mata os cubanos é o bloqueio interno de Díaz-Canel e a ditadura. Vine em solidariedade com o povo cubano. Vim em solidariedade ao povo cubano em face de uma evidente campanha da mídia que usa o doloroso contexto da pandemia para argumentar que as coisas não vão bem em Cuba, que a Revolução Cubana está fracassando, quando sabemos que não é assim.
Outro país que registrou protestos com os dois posicionamentos contrários foi a Colômbia. O local escolhido foi a representação diplomática de Cuba em Bogotá. Não queremos mais esse governo, queremos eleições livres, não que nos deem um presidente, queremos escolhê-lo porque temos direito como qualquer ser humano. Acredito que todos têm o direito de se manifestar livre e pacificamente, mas acho lamentável que hoje não estejam defendendo a retirada do bloqueio a Cuba, mas sim a intervenção militar Yankee, que na história causou mortes e desastres em todas as democracias dos países em que atuou. Milhares de cubanos, fartos da crise econômica, saíram às ruas de forma espontânea no domingo em dezenas de cidades em todo o país. Os protestos são incomuns no país governado pelo Partido Comunista, onde as únicas concentrações autorizadas costumam ser as do próprio Partido Único. As manifestações também ocorreram em um contexto de forte aumento de casos de coronavírus na ilha. No total, Cuba registrou oficialmente quase 239 mil casos e 1.537 mortes para 11 milhões e 200 mil habitantes. Aumentou para 95 o número de mortos no desabamento de um prédio em Surfside, no estado da Flórida, Estados Unidos. Com autoridades locais, a identificação também se complica conforme os dias avançam. Até o momento, 83 corpos foram identificados e 22 possíveis vítimas ainda estão desaparecidas. A polícia, em parceria com cientistas forenses do condado de Miami-Dade, conduzem as operações de identificação no local. Eles utilizam um método de comparação de DNA dos restos humanos com o das famílias. Após quase 2 semanas na esperança de encontrar sobreviventes, as autoridades resolveram na última quarta interromper as operações de resgate para se concentrar na recuperação de corpos. O motivo do desabamento do edifício de 12 andares, que fica à beira-mar, segue desconhecido, mas os primeiros elementos da investigação revelaram que a estrutura do prédio estava degradada em algumas partes. O enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, e o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, anunciaram em Moscou uma cooperação no combate à mudança climática. Apesar das tensões políticas e vários encontros das duas autoridades, Kerry afirmou que a questão deve ser tratada com urgência. Os riscos não poderiam estar maiores. Passamos anos negociando sobre guerras, armas químicas e armas nucleares. E digo sem nenhuma reserva que esta é uma iniciativa absolutamente crítica e urgente. É um problema tão urgente quanto qualquer outro. Lavrov destacou que Moscou valoriza a importância dos problemas climáticos. Ele acredita que o encontro foi oportuno. Vejo a sua visita como um sinal muito importante e positivo nas nossas relações bilaterais, para aliviar as tensões e manter um importante diálogo profissional a fim de encontrar denominadores comuns. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás no mundo. O país é o 4º maior emissor de CO2. Segundo críticos, ainda está longe de fazer o necessário para abordar a crise. Durante anos, Vladimir Putin foi criticado pelo seu ceticismo sobre o aquecimento global. No entanto, o presidente russo mudou a abordagem e vem mencionando a gravidade deste problema global. Os bombeiros se esforçam para conter as chamas provocadas pelo fogo que castiga cidades nos Estados Unidos. Milhões de americanos já foram atingidos por uma onda recorde de calor intenso. Equipes do Corpo de Bombeiros usaram escavadeiras para impedir a propagação de chamas agressivas na cidade americana de Reno, no estado de Nevada. 2 incêndios foram provocados pela queda de um raio perto da fronteira com a Califórnia na semana passada, mas que cresceram rapidamente. É o maior incidente deste tipo na Califórnia até o momento, em 2021. O avanço do fogo obrigou evacuações em ambos os estados. O incêndio florestal também cresce rapidamente e está fora de controle em Chiloquin, no sul do Oregon. Milhões de pessoas em todo o oeste dos Estados Unidos já foram atingidas pelo intenso calor. Novas máximas de temperatura são esperadas no país
e também no Canadá nos próximos dias. Mato Grosso do Sul decretou hoje situação de emergência por conta da estiagem e incêndios florestais. Foram publicados hoje no Diário Oficial do Estado 2 decretos que declaram situação de emergência por 180 dias em Mato Grosso do Sul. Um relacionado à estiagem e outro a incêndios florestais em qualquer tipo de vegetação. A falta de chuvas afeta o abastecimento de água, a produtividade em lavouras e provoca prejuízos a produtores rurais. Já as ações de prevenção a incêndio envolvem todos os órgãos de combate federais e estaduais. De acordo com o governo do estado, com a publicação dos decretos e o encaminhamento ao Ministério do Desenvolvimento Regional, será possível avançar na busca por recursos da Defesa Civil Nacional em curto prazo para atender emergências como contratação de mais brigadistas, equipamentos, combustível e voos de aeronave. E veja a seguir, a Câmara aprova projeto de combate a supersalários de servidores públicos. E ainda, setor de serviços cresce em maio e volta a superar nível pré-pandemia. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei do Senado que regulamenta os chamados supersalários no funcionalismo público e trata de quais tipos de pagamentos podem ficar de fora do teto, aplicando-se para servidores civis e militares, magistratura e detentores de mandato. Segundo o texto, 32 tipos de pagamentos são considerados indenizações, direitos adquiridos ou ressarcimentos. Entretanto, há limites em alguns deles. As regras se aplicam aos agentes de todas as esferas de governo e de poder. Como houve mudanças no texto original, a matéria retornará ao Senado. E os nascidos no mês de agosto que receberam a terceira parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. A quarta parcela do benefício para esse grupo vai ser paga no próximo dia 11 de agosto. O volume de serviços no mês de maio aumentou em 23 das 27 unidades da federação. No país, o crescimento foi de 1,2%. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. O volume de serviços no mês de maio cresceu mais de 1% na comparação com o mês anterior, acumulando um ganho de 2,5% em 2 meses. As informações foram divulgadas nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. 3 das 5 atividades registraram aumento. Destaque para os serviços prestados às famílias, como restaurantes e hotéis, que tiveram um acréscimo de quase 18%, e o setor de transportes, que teve um aumento de 3,7%. Considerando os resultados estaduais, 23 das 27 unidades da federação registraram crescimento nos serviços prestados. O aumento mais expressivo foi no estado de São Paulo, seguido pela Bahia e Minas Gerais. Tocantins, Mato Grosso, Piauí e Rondônia registraram queda no volume de serviços no mês de maio. De Brasília, Jaqueline Fonseca. No mercado financeiro, o dólar voltou a fechar em alta nesta quarta-feira, com os investidores analisando a ata da última reunião do Federal Reserve em busca de pistas sobre o futuro da política monetária dos Estados Unidos. A moeda norte-americana avançou 0,59% e encerrou o dia cotada a R$ 5,239 na venda. E a China registrou em junho uma alta de 32% nas exportações na comparação com o mesmo mês no ano passado. Este é o maior ritmo de crescimento das vendas do gigante asiático desde abril e foi impulsionada pelas vendas de eletrônicos e farmacêuticos. O desempenho é muito melhor do que o esperado, já que os economistas projetavam desaceleração. A situação contrasta com a do ano passado, quando a atividade na China estava se recuperando da pandemia da Covid-19. Em junho de 2020, as exportações chinesas voltaram a ser positivas pela primeira vez, a 0,5% positivo, após a estagnação da economia. Agora, quase livre da Covid, a China foi o primeiro país a voltar, no final de 2020, a um nível de atividade anterior à pandemia. Na outra direção, as compras de produtos do exterior desaceleraram em junho, quando as importações aumentaram 36,7% em relação ao mesmo período de 2020. É um ritmo bem mais lento do que o de maio, que foi de 51,1%.
E veja a seguir, Istambul pretende sediar as Olimpíadas de 2036. E você vai ver também. Vila Olímpica é aberta durante estado de emergência em Tóquio. E depois da cidade sede das Olimpíadas, Tóquio, entrar em novo estado de emergência nesta segunda-feira, a Vila Olímpica, que é a casa dos atletas que vão disputar os Jogos, foi aberta. A partir de hoje, os competidores já puderam se instalar nas dependências do espaço. Cerca de 11 mil representantes de mais de 200 países usarão as instalações até o final do mega evento, marcado para o dia 8 de agosto. A maioria dos atletas vai utilizar o espaço, com exceção dos competidores do surf e da vela, que são praticados ao ar livre. Estes se hospedarão a cerca de 60 quilômetros da capital japonesa. Os primeiros atletas brasileiros entrarão no local a partir de quinta-feira, dia 15. Por enquanto, apenas o chefe da missão da equipe nacional, Marco Antônio Laporta, que também é vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, já fez check-in no prédio reservado à delegação. O COB atualizou o número de atletas que disputarão as Olimpíadas. Serão 301 competidores e 18 substitutos. De acordo com o Comitê Brasileiro, os atletas substitutos só vão se tornar olímpicos no momento em que fizerem parte das competições. Portanto, não entram na contagem oficial da delegação. Caso ocorra a participação deste grupo, será o maior número de atletas brasileiros em uma edição de Olimpíadas fora de casa. Istambul pretende sediar as Olimpíadas de 2036 após perder a disputa com Tóquio para 2020. A candidatura da cidade turca tem objetivos esportivos e políticos. O prefeito de Istambul anunciou nesta terça-feira a intenção de propor a candidatura da capital econômica da Turquia para sediar os Jogos Olímpicos de Verão em 2036. İlk hedefimiz 2036. Nosso objetivo principal são os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2036. Estamos convocando o Estado e os comitês nacionais da Turquia e todas as nossas instituições relacionadas a cooperar para focar no mesmo objetivo. Venceremos juntos. Aynı hedef etrafında odaklanmak için Com boas infraestruturas, a cidade de Istambul já se candidatou para sediar os Jogos de 2020, mas perdeu para Tóquio. A candidatura para 2036 faz parte de um plano para fomentar a prática de atividades esportivas em Istambul e no restante da Turquia, mas também tem uma dimensão política. O prefeito de Istambul é um dos principais adversários do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e pode enfrentar o chefe de Estado nas eleições presidenciais em 2023. Erdogan tentou várias vezes, sem sucesso, organizar competições internacionais. O processo oficial de apresentação de candidaturas para a organização das Olimpíadas de 2036 ainda não começou, mas Londres já expressou o desejo de sediar os Jogos. A UEFA divulgou a seleção dos melhores jogadores que participaram da Eurocopa. A lista dos 11 atletas ideais do torneio inclui 5 da Itália, campeã da competição ao bater a Inglaterra. O elenco inglês emplacou 3 jogadores. Outros 3 que completam a lista são da Espanha, Dinamarca e Bélgica. A surpresa da divulgação ficou para a não escalação do camisa 7, Cristiano Ronaldo. O português fez uma ótima fase de grupos e terminou a competição como artilheiro, com 5 gols. Já na Copa América, 3 brasileiros e 4 argentinos entraram na seleção no torneio. A informação foi divulgada hoje pela Conmebol. De 11, 7 atletas que atuaram na grande final estão na escalação. Pelo lado brasileiro, Marquinhos, Casimiro e o craque Neymar. Já pela Argentina, aparecem o goleiro Martínez, Depou, Romero e, claro, o camisa 10 argentino Lionel Messi. A seleção ainda conta com um jogador do Chile, Colômbia, Equador e Peru. E após 8 anos de buscas, o bombeiro civil Diego Freitas Barbosa, de 33 anos, que mora em São Paulo, conseguiu reencontrar a mãe biológica em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, no último dia 4 de julho.
O bombeiro civil Diego Freitas Barbosa contou a um site de notícias que primeiro conseguiu informações sobre a irmã dele por parte de pai e, com a ajuda dela, encontrou a mãe biológica, Débora Gonçalves da Silva. A procura por informações foi feita a partir de uma foto antiga que ele guardava da mãe biológica. As buscas foram feitas no bairro Parque Sabiá, região indicada pela irmã dele, que tinha obtido a informação. Após muita procura, Barbosa parou em um estabelecimento comercial e conversou exatamente com a enfermeira que cuidava de Débora quando ela ficava doente. Por meio da enfermeira, ele encontrou a casa onde a mãe dele reside. Segundo o bombeiro civil, após o reencontro, ele passou a compartilhar do dia a dia da família biológica. Barbosa destacou que ele queria saber a motivação do abandono. Segundo ele, tudo foi esclarecido. Débora trabalhava de empregada doméstica na casa de uma mulher em São Paulo. Na ocasião, a empregadora prometeu à mãe dele que ela viveria melhor morando na casa de outra família e que ela cuidaria do filho dela durante esse período. No entanto, quando Débora chegou à casa indicada, percebeu que a situação era bem diferente. Segundo Barbosa, naquele período de mudança, a ex-empregadora o pegou pelos braços e o levou embora. Desde então, ele perdeu contato com a mãe biológica. Apenas em 2013, ele soube que era adotado. Desde então, ele decidiu viajar para Mato Grosso em busca de informações sobre o paradeiro de Débora Gonçalves da Silva, sua mãe biológica. Um bebê elefante foi deixado para trás durante uma longa migração de uma manada do sudoeste da China. Um bebê elefante foi deixado para trás na longa migração de um rebanho selvagem da espécie que ocorre no sudoeste da China. O animal foi descoberto por moradores da cidade de Xinjiangbana, em uma plantação de chá. Ele tem 180 quilos e apresentava um ferimento infectado na perna. Quando examinamos, descobrimos que o bebê tem cerca de 2 meses. Ele possui uma lesão na pata dianteira esquerda. Isso pode ter acontecido há dias. É possível que tenha se machucado com espinhos e os ferimentos lentamente infeccionaram. Veterinários aplicaram anti-inflamatórios e antibióticos. A equipe acredita na recuperação total do filhote. O bebê foi levado para um centro de reabilitação. Uma manada de elefantes asiáticos passou meses vagando pela província de Yunnan, viajando mais de 500 quilômetros a partir de sua reserva natural. A jornada causou muito prejuízo a plantações e propriedades, que foram calculados até agora em $1 milhão. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz fala que as pessoas não precisam conhecer uma religião, mas um Deus que continua fazendo o mesmo do passado. Estamos falando da igreja virtuosa, a igreja que dá orgulho para Deus. E estamos no capítulo 31 de Provérbios. Hoje eu quero que vocês acompanhem comigo o versículo 22, que diz assim: faz para si, eu estou falando da igreja virtuosa, sempre a igreja virtuosa, que somos nós, é você, sou eu. A igreja virtuosa faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas. O marido aqui é Jesus, a palavra de Deus. Ele é conhecido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz ela, a igreja virtuosa, faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos e rir-se do dia futuro. Então, a igreja virtuosa, como eu falei, venho falando, ela tem qualidades que não se encontram em qualquer lugar, mesmo porque a Bíblia diz que a igreja virtuosa, ela vale mais do que rubi. Ela é muito preciosa, o valor dela excede o de rubis. Então, não se acha com tanta facilidade. Essa igreja virtuosa tem qualidades. E uma das qualidades da igreja virtuosa está aqui, ó. Ela faz para si tapeçaria de linho fino, de púrpura é o seu vestido, conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Isso aqui, cada versículo tem um ensinamento. Esse aqui, poxa, Jesus precisa ser conhecido nas portas. Quando você chegar, as pessoas têm que saber do seu Deus, saber do que Ele é capaz de fazer, de como Ele opera, de que Ele não abandona aqueles que confiam nele. As pessoas precisam saber, não de uma religião, né? Mas de um Deus
que continua, ainda hoje, fazendo o mesmo que fazia no passado. Ele não mudou, ele é o mesmo. Só que nós não estamos apresentando, ou muitas igrejas não têm apresentado esse Deus. As pessoas não, como diz aqui, a Bíblia diz que ela conhece-se o seu marido nas portas. Talvez alguns de nós chegamos e não se conhecem. As pessoas não conhecem o seu marido, o seu Deus, o seu Senhor. Porque ele não foi apresentado. E como é que ele é apresentado? Por aquilo que acontece na minha vida, pela minha transformação, pela minha cura, minha saúde, a minha prosperidade, a minha família. É uma forma de as pessoas conhecerem o meu Deus, o meu Senhor. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.